Mateus 14, versículo 22 ao 27. O título é Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus, uma certa feita, já havia acalmado uma tempestade no mar da Galileia, quando estava com seus discípulos. E nesse texto, após ele multiplicar pães e peixes para uma multidão que estava faminta, ele dá uma ordem para os seus discípulos entrarem no barco, atravessarem o mar, enquanto ele sobe ao monte para orar. Na primeira tempestade que eles enfrentaram, Jesus estava com eles. Agora, nessa outra tempestade, Jesus ele se ausenta fisicamente. E o interessante desse texto é que não há relato de outros barcos como havia na primeira travessia do mar. Talvez os discípulos ficaram se perguntando que como o mestre vai nos alcançar, de que jeito, de que forma. Mas uma coisa eu tenho certeza aqui, que eles obedeceram à voz de Jesus. No versículo 22, Jesus ele dá uma ordem, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. A princípio, irmãos, estava indo tudo muito bem. Era só entrar no barco, remar, atravessar para o outro lado. A ordem parecia simples aqui, mas o texto sagrado diz que levantou uma grande tempestade. Isso, irmãos, nos mostra que situações inesperadas acontecem e que podem fugir até do nosso controle. Porque eles não estavam esperando essa tempestade. Como eu já disse, a ordem é simples: entra no barco, reme e passe para o outro lado. Então, isso mostra que situações inesperadas acontecem e que até podem fugir do meu e do seu controle. E talvez você entrou aqui nessa noite vivenciando isso que os discípulos estavam vivenciando. Talvez você entrou aqui nessa noite vivenciando algo que você não esperava vivenciar na sua vida, que fugiu até mesmo do seu controle. Mas saiba que, por mais desesperadora que seja a sua situação, talvez aqui nessa noite, nada pega o nosso Deus de surpresa. Nada foge do controle dele. Talvez as preocupações da vida nessa noite estão te assolando, perturbando a sua mente. Mas, meu irmão, fique em paz, que nada foge do controle de Deus. Ele tem o controle da minha e da sua vida. Ele não perde o controle da nossa vida. Está aqui nessa noite preocupado com alguma coisa lá fora, é não confiar em Deus.
você está automaticamente dizendo: o controle não está nas mãos de Deus, o controle está nas minhas mãos. Então, às vezes, nós precisamos largar, deixar nas mãos de Deus, porque quando nós deixamos nas mãos de Deus, é aí que Ele age, é aí que Ele trabalha. Mas enquanto estiver na minha e na sua mão, Deus automaticamente diz: é sinal que eu não preciso agir. Então Deus, Ele quer que eu e você lancemos a nossa ansiedade, as nossas preocupações, as agitações da nossa mente a Ele, porque nada foge do controle dEle. Esse mundo, nada foge do controle dEle. Irmão, não tema se as tribulações da vida estão ofuscando e te impedindo de ver Jesus. Quando chegar o momento certo, Ele agirá e virá ao seu encontro. No tempo certo, não é no nosso tempo. Ele agirá e virá ao nosso encontro. Aí o versículo 24 diz: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, vale a pena aqui destacar nesse texto que esta é a segunda tempestade que Jesus acalma. Na primeira tempestade, Jesus, ele estava dormindo. Dessa vez, Jesus, ele se ausenta fisicamente, ou seja, os discípulos estavam sozinhos. Quem nunca se sentiu assim? Sozinho? Quem nunca se sentiu abandonado? Quem nunca se sentiu assim, parece que largado ao vento? Os discípulos estavam se sentindo assim. Jesus, Ele nos largou aqui no meio dessa tempestade sozinho. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando: será que Jesus não está vendo essa situação que eu estou enfrentando? Esse vento, essa agitação, essa crise. Os discípulos estavam passando por isso. Quem nunca passou por isso? Jesus, será que não está nos vendo? Meus irmãos, às vezes Jesus vai permitir que as tempestades se levantem sobre a nossa vida, não para nos afundar, mas para testar a nossa resistência nele, para nos amadurecer e para aumentar a nossa fé. Às vezes Deus vai permitir que a crise chegue, que a tempestade chegue, para aumentar a nossa fé e deixar mais resistente a elas. Irmão, tem vento? Tem ondas? Tem tempestades? Tem, mas eles estão no centro da vontade de Deus. Então, se eu e você estamos no centro da vontade de Deus, para que temer? É só obedecer a voz dEle. A porta fechou, a crise chegou, a tempestade chegou, o vento está agitando sua vida, sim, mas eu e você, se estivermos no centro da vontade dEle, obedecendo a voz dEle, é só ficar tranquilo, é só obedecer. Fique tranquilo. Ah, meu irmão, você não sabe a crise que eu estou passando. Está no centro da vontade dEle, Ele não vai te decepcionar. O homem pode se decepcionar, mas aquele que te mandou atravessar para o outro lado da margem, Ele garante, porque você não está caminhando sobre palavras humanas, você está caminhando, navegando sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra dEle. E deixa eu te falar uma coisa nessa noite: é melhor estar no centro da vontade de Deus, obedecendo a Jesus, do que estar num lugar de calmaria em desobediência a Ele. É melhor, muito melhor. Aí o versículo 25 diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A quarta vigília era a última parte
da noite. Os judeus dividiam a noite em 4 partes, e a última era chamada de quarta vigília da meia-noite, ou seja, entre as 3 e as 6 da manhã, que Jesus foi andando ao encontro deles. Irmãos, vocês acham que os discípulos não estavam tentando controlar a embarcação? Estavam. Os discípulos ali naquele momento, eles estavam tentando controlar a embarcação, tentando usar as suas habilidades, as suas técnicas, experiência de mar que eles tinham. Eles estavam tentando. Nós, irmãos, não somos diferentes. Às vezes, eu e você tentamos fazer do nosso jeito, da nossa forma, e na maioria das vezes, não dá certo. Às vezes, irmãos, parece que, não sei se você já passou por isso, quanto mais oramos, parece que o problema piora. Quanto mais oramos, parece que a enfermidade se agrava. Quanto mais oramos, parece que a porta não se abre. Quanto mais oramos, parece que a crise aumenta. Quanto mais oramos, parece que a tempestade fica mais incontrolável. Já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu creio que você também já passou por isso. Quanto mais eu oro, parece que as coisas pioram. Mas é aí que quando nós pensamos que não tem mais jeito, não tem mais solução, que não há mais saída, quando todas as esperanças já foram frustradas, quando todos os recursos humanos tinham acabado, quando todas as tentativas já tinham se esvaído, Jesus vem andando sobre as águas ao encontro deles. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite: aquilo que está te atormentando está sob o domínio dele, debaixo dos seus pés. Pode até ter fugido do meu e do seu controle, mas não do controle dele. Ou seja, essa agitação, essa crise, essa porta fechada, essa doença pode estar tirando a sua paz, tirando o teu sono, mas para Jesus está debaixo dos pés dele, sobre o controle dele. Então continue orando, meu irmão, não desista. Você sabe por que, às vezes, Jesus só chega na quarta vigília da meia-noite? É a última vigília da meia-noite, entre as 3 às 6 da manhã. Você sabe por quê? Ele deixa para chegar na quarta vigília da meia-noite, no último momento, ou no limite, para dizer melhor, é para nos mostrar que toda a nossa habilidade, toda a nossa estratégia, nossa capacidade é vã, só para nos mostrar. Salmo de número 115, verso 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Romanos capítulo 11, versículo 36: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então Jesus, ele vem na última vigília da meia-noite, só para mostrar que a minha habilidade, as suas estratégias, a nossa capacidade, sem ele, sem Jesus, é vã. Por quê? Para que eu e você não venhamos nos exaltar. Então por isso que ele permite certas coisas. Mas na quarta vigília da meia-noite, ele viu, olha, os seus recursos são vãs. Ou seja, a sua capacidade diante dessa tempestade não adianta, não vale nada, os seus recursos. Então ele permite isso para mostrar que a glória é toda dele. Aí o versículo 26 diz: e os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma,
e gritaram bem alto. Deixa eu te perguntar aqui nessa noite, quero fazer uma pergunta confrontadora para você, ou para todos nós. O que você está vendo no meio dessa tempestade? O que você está vendo no meio dessa crise, dessa situação, desse vendaval, dessa agitação? O que você está vendo nessa noite? Às vezes, irmãos, as tempestades são oportunidades para que eu e você venhamos vivenciar milagres. E às vezes a gente fica assustado. Sem doença não há cura. Sem momentos difíceis, sem tribulação, não há milagre, não há vitória, não há agir de Deus. Sem doença, não tem milagre. Sem luta, não tem vitória. Então é necessário essas coisas acontecerem para o quê? Para eu e você vivenciarmos milagres, vivenciarmos vitória. E conhecer o que? Mais e mais aquele que está conosco, Jesus Cristo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que você só vai descobrir que é capaz no meio de uma crise ou após essa crise. Vou repetir para você. Tem coisas que você só vai descobrir que é capaz no meio de uma crise ou após ela. Me prova na Bíblia. Claro que eu te provo. A mulher do fluxo de sangue viu a oportunidade de ser curada quando ela estava fraca, quando ela estava sem forças. Davi viu a oportunidade no meio de uma crise de vencer gigantes. Noé, ele foi descobrir que era capaz, com a ajuda de Deus, de construir uma arca, só quando Deus anunciou o dilúvio, porque até então ele nunca tinha construído uma arca. Pedro só andou sobre as águas no meio da tempestade. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que você está vendo no meio dessa crise, no meio dessa tempestade? Já está na hora de você deixar de ser pessimista e começar a ser mais otimista quando o dia mau vier. Quando a tempestade chegar, meu irmão, começa a dar glória a Deus. Tem milagre vindo por aí. Quando a doença chegar, começa a glorificar a Deus, porque tem vitória vindo por aí. E às vezes a gente não entende o que Deus quer nos mostrar. Deus quer nos mostrar no meio do vendaval, Deus quer nos mostrar no meio da crise. Às vezes a gente não entende isso. E Deus está dizendo: eu sou o mesmo Deus na bonança, mas também sou o mesmo Deus que estou com você nessa tempestade. Ele não muda conforme as circunstâncias. Aí o versículo 26, eles disseram: é um fantasma. Para eles chegarem a essa conclusão, talvez eles ouviram muitas histórias quando eram mais novos. História de pescador. Você sabe que pescador tem cada história, né, presbítero João Lemos? Então, quando eles eram pequenos, talvez os pais ensinaram muitas histórias para eles sobre fantasma, e assim vai. Então, por isso que talvez, quando eles viram Jesus vindo por cima das águas, eles assimilaram: é um fantasma. Automaticamente, então, eles estão o quê? Trazendo do passado as coisas para o presente. Que a primeira coisa que eles devem lembrar foi o que contaram para eles lá no passado. Então, eles estão trazendo o quê? Para o presente. E tem muita gente, irmão, assim, que não conseguem progredir na vida, porque ainda estão presos lá no passado. Relacionamentos mal resolvidos, traumas que não conseguem esquecer, decepções, frustrações. Fica bravo comigo não, mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não acreditar naquilo que Deus já te disse, você vai passar o resto da sua vida buscando confirmações. Se você não acreditar
naquilo que Deus já te disse, você vai passar o resto da sua vida buscando confirmações. Ou você acredita ou você não acredita. Mas vamos continuar. E eu acho interessante que aqui eles estão no meio do mar. Sabemos que já quem navegou, eu nunca naveguei no meio do mar e nem quero navegar, que tenho medo, muita água, e estava à noite, não dava para ver nada. E quando eles viram Jesus vindo por cima do mar, talvez pensaram: o barco já está quase afundando, a tempestade está quase virando o barco. E para piorar a situação, aparece um fantasma. Aparece um fantasma. Talvez pensaram. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, que não é um fantasma que está indo na tua direção, não é uma ilusão de ótica que está indo na sua direção, mas sim um grande milagre de Deus que está indo na sua direção. Não é uma ilusão de ótica que está indo na tua direção, mas sim um grande milagre de Deus que está indo na direção da tua casa, está indo na direção da sua família, está indo na direção dos seus filhos, está indo na direção dos seus familiares. É um grande milagre de Deus que está indo na sua direção. Não é um fantasma e nem uma ilusão de ótica, mas sim um grande milagre de Deus. É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então você não precisa ficar com medo. Aí o versículo 27, Jesus porém lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Se a crise chegou lá na sua casa, Jesus está dizendo: não temais. Se a depressão chegou na sua vida, Jesus está dizendo: não temais. Se o medo, a doença, a ansiedade chegou na sua vida, Jesus está dizendo: não temais, sou eu. Aleluia! E é Ele que está aqui nessa noite, meu irmão. Meu irmão, você não está aqui para ouvir homens falar, você está aqui para ouvir a palavra de Deus, meu irmão. É a palavra dele que está te dizendo nessa noite: não temas. E se a palavra dele está dizendo para você não temer, ele garante, você não precisa temer. É só você confiar naquele que é poderoso para realizar o milagre na sua vida. Às vezes a gente vem para a igreja, parece que estamos na praia, numa piscina. Vou lá na igreja, vou lá à toa. Perdeu seu tempo, meu irmão. Se você não vier para a igreja e você não acreditar no que está sendo pregado, perdeu seu tempo. Agora, se você vier para a igreja com a convicção: Deus vai falar comigo através da palavra dele, você pode ter certeza e descansar o teu coração que a palavra dele vai garantir o que foi dito aqui. Toda palavra que é pregada aqui do altar, eu recebo para a minha vida. Eu ainda coloco em oração: Senhor, o Senhor disse através do irmão que pregou, através do pregador, através da irmã, que iria acontecer isso. Eu recebo para a minha vida. Foi a tua palavra, não foi palavras humanas, mas foi a tua palavra. Eu boto em oração. E se for da vontade dele, ele vai realizar. Então, não temas. Mas perceba que, porque Jesus mudou de metodologia na primeira tempestade, na primeira travessia do mar, Jesus, ele acalmou a tempestade. Agora, na segunda travessia do mar, Jesus não acalma a tempestade. Jesus acalma os discípulos. Ele disse: não temas, sou eu. Perceba que a tempestade ainda está fora do barco. Na primeira tempestade, ele acalma a tempestade. Na segunda tempestade, ele acalma os discípulos. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendo? É que às vezes as tempestades estão dentro de nós
E às vezes as tempestades estão fora de nós. Tem hora que a tempestade é o nosso problema e não as circunstâncias ao nosso redor. Tem hora que as tempestades estão dentro, estão em nós, os nossos sentimentos, e não as circunstâncias que nos cercam. E Jesus sabe muito bem distinguir quando a tempestade maior está dentro e quando a tempestade maior está fora. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: independentemente se a tempestade está dentro ou fora, Ele é poderoso para acalmar o seu coração e as circunstâncias que estão tirando a sua paz. Jesus é poderoso para acalmar a tempestade interior e a tempestade exterior que estão à nossa volta. E Ele sabe muito bem a tempestade que primeiro tem que acalmar. É por isso que na primeira Ele acalma o que está fora, e na segunda Ele acalma primeiramente os discípulos. Aqui está dentro. Aí o versículo 28 e 29 aqui diz: e respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ou seja, quando ele disse: Pedro, vem, aquilo gerou fé dentro de Pedro. Porque a fé vem pelo e ouvir e Jesus é então Jesus é a própria palavra. Então quando ele falou: Pedro, vem, aquilo gerou uma fé dentro de Pedro, porque Jesus é a própria palavra. E eu acho interessante que Pedro, ele desce do barco. Milagre, irmãos, deixa eu te explicar o que é milagre. A fé precede o milagre. Primeiro a fé, depois o milagre. Jesus, ele falou: vem, fé, gerou fé. E quando ele começa a andar sobre as águas, milagre. A fé precede o milagre. Te provo mais uma vez na Bíblia. Deus disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Interessante do texto, que o mar ainda está fechado e Deus está mandando o povo marchar. Então, Deus está mostrando primeiro a fé, depois milagre. Quando Jesus chega, Lázaro já estava morto, e disseram assim, Jesus disse: tirai a pedra. Primeiro a fé, depois milagre. Jesus agora disse: já tirou a pedra? Sim. Porque já pensou se aquela multidão estava lá, e Jesus fala assim: tira a pedra, e ninguém tem fé para tirar? O milagre não ia acontecer. Então Jesus queria o quê? Estimular a fé deles. Tirai a pedra. Tiveram fé, tiraram. Depois aconteceu o milagre. O cego de nascença: vai e lava-te no tanque de Siloé. O milagre ainda não tinha acontecido, e ele foi. Primeiro Jesus está trabalhando na fé, e quando ele lavou o seu rosto, ele voltou vendo. Então a fé precede o milagre. Quer vivenciar milagre? Confia na palavra de Deus. Confia aqui nessa noite naquilo que Deus está falando com você. Agora eu acho interessante, lembra que eu falei primeiro a fé, depois o milagre? Eu acho interessante uma coisa. Quando Jesus ele falou para Pedro: vem, Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Se Jesus disse para você, irmãos, vem, você não precisa temer não, porque é a palavra dele que te garante, é a palavra dele que te sustenta. Se ele está falando vem, está passando por tempestades, caminhe. Está passando por crise, Jesus está dizendo vem. Está passando por dificuldades na vida, Jesus está dizendo vem. Está passando por enfermidade, Jesus está dizendo vem, porque sou eu que estou mandando você caminhar.
porque sou eu que estou mandando você no meio dessa tempestade, no meio dessa crise, vivenciar milagre. Sou eu que estou dizendo, vem. E tem mais. Tem mais. Quando ele desce do barco, a tempestade ainda está agitando o mar, agitando o barco. Aí eu fiquei pensando, por que primeiro não acalmar a tempestade para depois andar sobre as águas? Por quê? Aí eu aprendo uma lição aqui, que às vezes Deus não vai nos livrar das aflições da vida. Deus, ele vai nos encorajar, nos capacitar para aprendermos a lidarmos com elas. Deus não vai nos livrar das aflições da vida. Ele vai nos encorajar, nos capacitar para aprendermos a lidar com todas elas. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós pedimos, Deus, tira essa aflição, tira essa angústia, tira esse medo, e Deus não tira. Deus quer te ensinar a ser forte no meio dessa ansiedade. Deus quer te ensinar a ser forte no meio desse medo. Deus quer te ensinar a ser forte no meio dessa aflição. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. No mundo você vai sofrer, vai passar por momentos difíceis, vai passar por crises, tempestades, vão te caluniar, vão te perseguir, mas ele dá uma boa notícia para mim e para você: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E porque Deus permite as crises, as circunstâncias contrárias? Porque sem crise, sem tempestade, sem vento contrário, a gente não ora, a gente não busca a Deus, a gente não lê a palavra, a gente não vem para a igreja, não vem. Então Jesus, ele permite as aflições na vida, para que eu e você venhamos buscar a presença dEle, buscar se humilhar diante dEle. Então Jesus, ele nunca vai tirar as aflições da minha e da sua vida, porque só assim ele nos mantém na presença dele. Só assim, meu irmão. Quantas tempestades você já passou? Quantas crises você já passou? Quantas dificuldades na sua vida você já passou? Quantas doenças você já passou? Isso não está te fazendo mais crente? Porque quando a gente não passa por nada disso, a gente relaxa, cai no comodismo, e isso nos afasta de Deus. Então Deus, ele não tira. Foi assim com Paulo: vou deixar um espinho na tua carne, vou deixar. Então Deus, ele não tira as aflições da vida. Então Deus quer te ensinar a ser forte no meio dessa aflição, dessa ansiedade e desse medo. Meu irmão, mas aqui eu termino. É muito importante isso daqui. Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas. Estou conjecturando, não está no texto o que eu vou falar aqui. E quem sabe a atitude de Pedro não começou a gerar fé de quem está dentro do barco. Quem sabe os discípulos não começaram a conversar e falar: olha, Pedro está andando sobre as águas. Olha só, ele está vivenciando o milagre. Quem sabe a atitude de Pedro está gerando algo positivo dentro do barco. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: a nossa atitude pode gerar fé em quem está desanimado dentro do barco. A sua atitude pode animar ou gerar fé em quem está desanimado dentro da igreja, em quem está desanimado do seu lado. Uma atitude sua pode mudar todo o ambiente que está à tua volta. Mas acontece que Pedro, ele caminhando sobre o mar, e no versículo 30 diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo,
e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Então, quando Pedro começou a afundar, ele talvez pensou que era o fim, mas Jesus estava com a mão estendida para ele, pronto para socorrer Pedro. Eu não sei a sua situação aqui nessa noite, eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, com o coração agitado, com medo, tremendo, com ansiedade, depressão, quase que não dorme a noite inteira. Mas fica tranquilo, porque a mesma mão que foi estendida para Pedro naquele mar agitado, está aqui nessa noite para estender as mãos para você. Talvez você entrou aqui no fundo do poço, mas saiba de uma coisa: há uma mão estendida para a sua casa, há uma mão estendida para a sua família, há uma mão estendida no meio dessa depressão, há uma mão estendida no meio dessa tribulação, há uma mão estendida no meio dessa agitação, dessa ansiedade, desse medo, dessa doença. Há uma mão estendida aqui para você nessa noite, e essa mão é a mão de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Se tem ondas indo na sua direção, se tem tempestade, se tem doenças, se tem tribulações indo na sua direção, fique tranquilo, porque o Filho de Deus também está indo aí na sua direção. Tem milagre indo na sua direção. Pode ter tempestade, pode ter choro, pode ter doença, mas Jesus também está indo ao teu encontro nessa noite. Então a gente tem que descansar. Se tem doença, se tem medo, tem ansiedade, tem depressão, tem, mas o Filho do Homem também está indo na tua direção, e Ele é maior do que as tempestades, Ele é maior do que qualquer doença, Ele é maior do que doenças incuráveis, Ele é maior do que o câncer, Ele é maior de tudo aquilo que você esteja passando aqui nessa noite. Há esperança ainda para você, há esperança para a sua casa, para a sua família. Versículo 32: E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Enquanto ele não estava no barco, a tempestade estava agitando o barco. Mas quando Jesus entrou no barco, a Bíblia diz que acalmou o vento. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas só Jesus pode acalmar esse vendaval da sua vida. Só Jesus dentro do seu barco que pode acalmar esse vendaval que você está passando. Enquanto Jesus não entrar dentro do seu barco, esse barco vai continuar agitado pelas ondas de problemas, jogando para lá e para cá, sem rumo. A sua vida não tem sentido, porque Jesus não está no barco. Mas a partir do momento que Jesus entrar no seu barco, as coisas vão se encaixando, a agitação vai diminuindo, o vendaval vai cessar, porque Jesus entrou no seu barco. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Parece que eles ainda não conheciam Ele. Meu irmão, nessa noite, deixa eu te falar, você só está aqui porque você é mais um milagre. Quantas pessoas já morreram de ontem para hoje, mas você está aqui porque você é um milagre, e você ainda não reconhece que Jesus está te dando mais uma oportunidade na sua vida, e você ainda tem dificuldade de entender que Ele está sustentando a sua vida. Os discípulos pareciam que ainda não conheciam Jesus, porque Ele: És verdadeiramente o Filho de Deus. Ué, tantos milagres que eu já fiz, o tanto que eu já te sustentei na sua vida, e vocês ainda têm dúvida? Meu irmão, se você chegou até hoje aqui na casa de Deus, é porque Ele se revelou mais um dia para você, e que você possa entender que Ele é o único Salvador que pode te levar para o céu. Então,
Quer que essa tribulação, esse vendaval, se acalme na sua vida? Deixa Jesus entrar no seu barco hoje. O barco é a sua vida. Quando os discípulos entraram com Jesus no barco, ali cessou aquela tempestade. Então Jesus, ele quer entrar na sua vida e acalmar esse vendaval. Tem alguém que deseja aceitar Cristo, deixar ele entrar no seu barco hoje para acalmar as circunstâncias? Jesus, ele não vai te livrar da tempestade, mas ele vai te livrar na tempestade. Tem alguém que deseja entregar sua vida a Cristo Jesus? É só vir aqui na frente que nós vamos orar por você. Se não tem, que Deus possa te dar mais uma oportunidade. Não sei até quando, só Ele sabe. Mas que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.